Oi, meu nome é Márcio e você está no Semeando para Florescer Matemática. No vídeo de hoje nós finalmente vamos começar a falar sobre gráficos. Antes disso, eu preciso dizer que em alguns momentos vamos utilizar pequenos conceitos de grandezas e medidas e também de geometria. Se durante o vídeo você ficar em dúvida com alguma coisa que eu falar que seja relacionado a essas duas unidades temáticas, eu recomendo que você pare esse vídeo e assista às aulas que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Também recomendo que você assista a videoaula anterior de probabilidade estatística, onde apresentei alguns conceitos iniciais e falei sobre tabelas. Assim como as tabelas que servem para apresentar dados, criando informações de uma forma mais organizada e direta, os gráficos também têm esse objetivo, com o acréscimo de serem um recurso mais visual. Então, geralmente é mais fácil notar algumas coisas específicas sobre as informações apresentadas, como quem é maior ou menor em um gráfico. Existem vários tipos de gráficos e aqui eu vou falar sobre alguns para vocês. Existem mais, mas por agora é interessante conhecermos esses. O primeiro é o gráfico de barras, também chamado de gráfico de colunas. Existe o de barras simples e o de barras múltiplas. Vamos ver o primeiro exemplo. Nós podemos ter um textinho que nos passa algumas informações e nós podemos transformá-lo em um gráfico, ou até mesmo transformar as informações de uma tabela em um gráfico. Para facilitar, eu vou utilizar aquela tabela que nós construímos no último vídeo. Você se lembra? Lá nós tínhamos várias informações em formato de texto e criamos uma tabela. Bom, vamos observar essa nossa tabela. Quando a analisamos, percebemos que a maior parte dos habitantes do Brasil residem na região sudeste. Será que se essa informação da quantidade total de habitantes fosse apresentada em um gráfico de barras, seria mais fácil de perceber? A primeira coisa que precisamos fazer quando vamos criar um gráfico de barras é definir os eixos. Você pode imaginar, lá da geometria, que estamos utilizando o primeiro quadrante, com os eixos x e y. Temos dois eixos, em cada eixo teremos um tipo de dado, ou uma grandeza. Geralmente o eixo y indica um dado ou grandeza numérica. Já no eixo x, temos um dado descritivo. Como assim? Olhando para a nossa tabela, nesse momento vamos construir um gráfico sobre a quantidade total de habitantes em cada região do Brasil. Então temos dois tipos de dados, quantidade total de habitantes e regiões do Brasil. Um é numérico, o outro não. Então pronto, já definimos assim qual informação pertencerá a qual eixo. No eixo x, colocaremos as regiões do Brasil. No y, o número de habitantes. O próximo passo é observarmos nossos valores, para criarmos uma boa escala. O nosso maior valor é pouco mais de 80 milhões, e o menor em torno de 14 milhões. Podemos fazer essa escala de 0 a 90 milhões, assim abrangemos todos os valores. E vamos dividi-la de 10 em 10 milhões. Vamos escrever no eixo das regiões do Brasil a primeira, norte. Vamos então criar uma barra que deve ir até aproximadamente o local nessa nossa escala do número de habitantes do Brasil, que representa o valor dessa região. Ressaltando aqui que estamos trabalhando com números muito grandes, então quando fazemos esses gráficos à mão, a representação não é tão exata, mas pode ser bem próxima. Existem aplicativos de computador que criam esses gráficos perfeitamente, e é através deles que são criados gráficos de fontes confiáveis. Para a resolução de exercícios não é necessária toda essa exatidão, então podemos fazer dessa forma que eu estou apresentando. Temos que 15.864.454 é um pouco mais que 15 milhões, próximo de 16 milhões. Podemos pensar, então, que exatamente na metade do 10 e do 20 milhões está o 15 milhões. Podemos dividir cada um desses dois novos pedacinhos em 5 partes, para vermos onde está os 16 milhões, e subir a nossa barra até bem próximo dele. Aqui eu consigo aproximar muito a imagem e fazer essa divisão, coisa que não é possível fazendo à mão. Então você pode simplesmente marcar esse valor um pouquinho acima do 15 milhões, onde estaria perto do 16 milhões. Também é interessante escrever o valor exato do dado na parte de cima da barra. Vamos para a segunda região, Nordeste. Aqui temos pouco mais de 53 milhões. Vou fazer diferente. Eu sei que na metade exata entre os 50 e os 60 milhões, temos os 55 milhões. Na metade dos 50 e dos 55 milhões, temos 52 milhões e meio. Eu vou subir a minha barra até pouco depois desse valor, que é onde está aproximadamente o meu valor exato do número de habitantes dessa região. Também vou escrevê-lo em cima da barra. Fazemos o mesmo com as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Você consegue pensar em como podemos marcar esses valores no nosso gráfico? Esse é o nosso resultado. Está faltando alguma coisa? Assim como nas tabelas, todo gráfico precisa de um título, que deve nos dizer a ideia central que queremos passar. Eu acho que População do Brasil por regiões em 2010 é um bom título. Está faltando mais alguma coisa? De onde retiramos essas informações? Também é importante colocar, geralmente no canto inferior direito, a fonte, no nosso caso, o IBGE. Olhando para o nosso gráfico finalizado, podemos facilmente perceber que a região Sudeste possui mais habitantes e que a região Nordeste possui quase o dobro de habitantes da região Sul. Depois me diz o que mais você consegue observar nesse gráfico. Não foi tão difícil, né? Esse é o gráfico de barras simples. Vamos ver agora o de barras múltiplas. A ideia e a construção é exatamente a mesma, mas agora subiremos 2 barras por vez, no lugar de uma. Isso quer dizer que precisamos de 2 dados do mesmo tipo para cada posição no eixo X. Tá parecendo complicado, né? E se eu te disser que podemos fazer um gráfico desses, olhando essa mesma tabela que construímos na aula anterior? Veja só. Nós criamos um gráfico de barras simples relacionando as regiões do Brasil com o número total de habitantes. Podemos agora relacionar com a quantidade de homens e mulheres. Temos, assim, 2 dados diferentes, do mesmo tipo, relacionado com cada região do Brasil. Vamos começar da mesma forma. Qual é o maior valor que temos entre esses apresentados? Pouco mais de 41 milhões. Podemos então fazer a nossa escala de 0 a 45 milhões, dividindo-a de 5 em 5 milhões. Devemos então escolher 2 cores, pois não podemos criar 2 colunas de dados diferentes com a mesma cor. Aqui eu escolhi azul para representar o número de homens e laranja o número de mulheres. Deixamos indicado no cantinho do gráfico e chamamos esse espaço de legenda. Fazemos então a mesma coisa, dessa vez subindo 2 barras em cada região. Você também pode escrever o dado exato em outra direção, para que as informações não fiquem sobrepostas. Já está pronto? Também precisamos criar um título para esse gráfico e colocar a fonte. E é assim que fica o resultado. Quais conhecimentos podemos formar através dessas informações apresentadas? Eu acho interessante observar, por exemplo, que a diferença entre a quantidade de homens e mulheres é maior na região Sudeste que nas regiões Norte e Centro-Oeste, por exemplo, pois as barras nessas regiões estão bem próximas. O que mais você consegue concluir com esse gráfico? Conta aqui para mim nos comentários. Também existe o chamado gráfico de setores, que também é chamado informalmente de gráfico de pizza. E você já vai entender o porquê. Os gráficos de setores geralmente são utilizados para representar uma relação entre as partes e o todo. Onde já vimos algo assim? Você consegue se lembrar? Se a palavra porcentagem passou pela sua mente, você praticamente leu a minha. Podemos representar, por exemplo, informações construídas por dados em percentual nesse tipo de gráfico. E adivinha? Nessa tabela nós temos a quantidade total de habitantes de cada região também em percentual. Vamos trabalhar com isso. Primeiramente, por que se chama gráfico de setores? O nome vem do setor circular, que nada mais é que um pedaço do círculo. Então vamos representar esses valores dividindo o círculo em pedaços. Podemos observar que a soma desses valores dá 100%, ou seja, o todo, o círculo inteiro. Temos valores quebrados, então aqui também faremos uma aproximação. O menor valor que temos é pouco mais de 7% e o maior pouco mais de 42%. Meu primeiro passo, nesse caso, vai ser dividir o círculo em 10 partes iguais. Mas dependendo do exercício, você pode dividir de outras formas. Se eu dividir o todo em 10 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1/10, ou seja, 10%. O próximo passo é definir as cores de cada região, e vamos descrevê-las na legenda. Vamos começar pela região Sudeste, que ocupa pouco mais de 42%. Se eu colorir 4 partes de azul, eu tenho 40%. Então eu preciso colorir mais um pedacinho para chegar em 42%. Cada pedaço inicial tem 10%. Se eu dividir 1 em 5, cada um desses novos pedacinhos terá 2%. Basta eu colorir um deles de azul. Então pronto, já temos aqui no gráfico aproximadamente o equivalente aos habitantes da região Sudeste. Fazemos o mesmo com as outras regiões. Podemos também indicar os percentuais dentro dos setores. Assim como vimos anteriormente, também é preciso colocar o título e a fonte. Esse é o nosso resultado final. Você consegue ver que parece uma pizza com várias fatias, nesse caso de tamanhos diferentes? Por isso que esse tipo de gráfico também é chamado assim. O que você pode concluir com isso?
Nós vamos finalizar a aula de hoje por aqui. No próximo vídeo nós terminaremos de conhecer mais alguns dos gráficos que existem. Eu quero deixar aqui um desafio para você. Tente refazer o primeiro gráfico que construímos, invertendo os eixos, para ver o que acontece. Ou seja, coloque as regiões do Brasil no eixo Y e a quantidade de habitantes no eixo X. Também vou deixar uma lista de atividades aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, passa aí nos comentários. Até mais!